paz do Senhor, igreja. Amém? Nós não vamos dar recado de encontro de casais. Agora não. Nós vamos ter uma missão muito importante, trazer a palavra de Deus. E nesse momento a gente treme, teme e treme, não é? É muito importante. E palavra de Deus que nós já vivemos também. Não só simplesmente falar aquilo que eu li, eu falei, eu ouvi falar, mas aquilo que Deus colocou e que eu vivi também, presenciei, o que a gente vai falar hoje. Paz, irmãos, a mim me coube acompanhar ela somente para esse momento, tá? Queria que os irmãos ficassem de pé por um momento. É um momento especial para nossas vidas nessa manhã, porque o Senhor tem algo a falar para cada um de nós. Certamente, eu tenho certeza que Deus primeiro falou no coração dela e vai falar também aos nossos corações. E ela pediu para que nós... A gente já tem um combinado, né? Quando a gente vem aqui, um ora pelo outro. Essa que é a verdade. Então, ore comigo e peça ao Senhor, então, que Ele possa falar conosco nessa manhã através da pastora Nilza, que ela seja a boca de Deus nessa manhã. Queremos, ó Pai, nessa manhã te louvar, Senhor, e te agradecer por mais esse dia. Deus, o Senhor tem nos dado a alegria, Senhor, de estarmos a cada manhã tendo a Tua presença, tendo, ó Senhor, a vida, tendo, ó Senhor, a oportunidade de mais um dia, Senhor, estar, ó Pai, com os nossos familiares, temos a oportunidade, ó Pai, de estarmos te louvando. Ó Deus, queremos te louvar mais uma vez pela vida da Nilza, ó Pai, que o Senhor possa usá-la poderosamente nessa manhã e que saiamos aqui, Senhor, diferente de como entramos. Esse é o nosso desejo, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Hoje vamos fazer diferente, né? Não faria diferente se não fosse professora. Os meninos já têm os textos bíblicos, você não vai precisar ficar em pé na leitura bíblica. Como o horário é rápido, né, da manhã, então eles vão colocar os textos bíblicos, que a gente vai ler alguns, e vocês, sentados mesmo, acompanham, tá bom? Fica mais fácil assim. Bom, a gente tem vivido dias quentes, né? Graças a Deus houve chuva esses dias, né? Acho que todo mundo quase tomou um banho de chuva lá fora, né? Igual criança. Nós estamos vivendo dias quentes. E por que não falar do deserto nas nossas vidas, nesses dias quentes que a gente tem vivido? O que é o deserto? É o espaço geográfico. Pode ser Antártida, aí você vai falar, mas Antártida é frio, mas é deserto. E tem o mais famoso, aquele que a gente estuda muito na escola, o Saara, deserto do Saara. A gente quer ver nas fotos, mas não passear por ele, né? O deserto do Saara, o que tem? Clima árido, seco, escassez, pouca habitação. Ninguém quer morar lá. Te oferece uma casa lá para morar no deserto do Saara, eu acho que você não vai aceitar, né, Valqueira? Você não vai aceitar. Mas o que é deserto para nós? De vez em quando a gente passa assim, encontra o irmão. Aí, irmão, tudo bem? Irmão na fé. Aí o irmão fala assim, estou passando pela prova. Significa o quê? Que ele está passando pelo deserto. Nós passamos pelo deserto. Não é ruim passar pelo deserto. E hoje a gente vai mostrar isso, que o deserto tem um propósito na nossa vida, para a nossa edificação. O que é o deserto para nós? Quando a gente depara com um ente querido que morre, um familiar doente, uma doença terminal, ou seja, não importa, doenças físicas ou psicológicas, a fisionomia é a mesma fisionomia. Tristeza, solidão, depressão. Quem passa por tudo isso vive esse momento na vida, né? Solitário, deprimente, a solidão. Mas nele que Deus age. É nesses momentos que Deus age, que a gente escuta a voz dele. Quando está tudo bem, é fácil, né? Está tudo fácil. Mas quando a gente está na prova, ali no deserto, escutar a voz de Deus é muito difícil, às vezes. Nós não somos capazes, tá? Então, a gente vai ver alguns personagens bíblicos que realmente passaram pelo deserto. Alguns passaram pelo deserto físico, outros passaram por desertos, assim, psicológicos mesmo na mente. Então, os meninos, os rapazes, vão abrir em Gênesis 22, 2.
O primeiro personagem que a gente vai citar aí, muito conhecido na Bíblia, né? E todos os pregadores, eu acho que falam muito sobre ele, Abraão. Os meninos abriram aí? 22:2. A gente não vai ler o texto todo, tá? E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Nós que somos pais, né, pai e mãe, tem essa missão de levar o filho para ser sacrificado em um holocausto. Olha a atitude de Abraão como pai. Ele não pensou duas vezes, comunicou, preparou a lenha, preparou, né, o empregado e foi, e partiu. Olha só, Moriá, Deus é visto. E quando Abraão estava ali, ele mudou até aquele nome, né, para Deus proverá. Quando a gente está nesse problema, com algum problema, Deus está olhando por você. Ele não te abandonou ali no deserto. Pelo contrário, Ele está olhando por você. É nós que muitas vezes estamos cegos, não ouvimos a voz de Deus, não nos humilhamos diante do Pai para ouvir a voz dEle e resolver aquele problema e sair do deserto o mais rápido possível. Tá? Veja que aí, nessa lição de Abraão, quando ele leva o seu filho para ser sacrificado, tem uma lição mais preciosa de todas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, o próprio Deus, por amor a nós pecadores, né? Nós que tínhamos saído daquilo que Ele tinha feito para nós, para alcançar o céu. Deus mandou seu único Filho em sacrifício, vivo para morrer por mim e por você naquela cruz. Aquela cruz não era para Ele, mas Ele se sacrificou. Você acha que Deus, como Pai, não sentiu a mesma coisa que Abraão? Com certeza sentiu. Mas era por amor a nós. O amor foi tão grande. Abraão tinha um amor tão grande por Deus que obedeceu e foi e seguiu tudo o que Deus tinha mandado. E Deus proveu. Deus proverá, né? Lembra que falou ali? Deus proverá. Deus providenciou o cordeiro. E quando ele ia dar o lance, o anjo falou, segurou. Olha só a fé de Abraão. Será que nós somos capazes de passar assim por uma prova e de ficar até o último para conseguir ali a vitória? Né? Muitas vezes a gente não passa por isso, não consegue, né? Às vezes nós temos passado por desertos por nossas próprias escolhas. Não porque Deus quer, mas porque estamos escolhendo fazer aquilo. E aí passamos pelo deserto. Será que Deus não quer passar uma lixa para remover toda essa camada de orgulho que a gente adquire quando a gente está bem? Quando a gente está no período de prosperidade? Aí é fácil. Tem gente que está no período de prosperidade nem olha para Deus, nem escuta. Cego, surdo e mudo. Mas aí quando começa a prova, aí começa a ver Deus. Então, às vezes, Deus precisa lixar. Assim como uma madeira velha, a gente precisa lixar para restaurar. Às vezes, nós temos que passar por isso. Uma lixa no nosso ser, para que nós possamos ser restaurados, modificados, transformados. Nós não precisamos de tapinhas nas costas, nem aplausos. A gente precisa de Deus. A gente precisa tirar o eu pessoal da nossa vida e deixar Deus reinar. A partir do momento que a igreja de Cristo tirar o eu, a minha vontade, as nossas vontades do altar e colocar Deus reinando, a igreja vai crescer. As vidas espirituais serão mais avivadas. A igreja vai ter o avivamento que teve lá em Atos, né, onde todos glorificavam a Deus por tudo que tinha. Então, nós estamos, às vezes, passando pelo deserto por nossas próprias escolhas. Agora, os meninos vão abrir em Êxodo 3, 10 e 11. Desculpa os meninos, os rapazes. Êxodo 3, 10 e 11. Dez e 11. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte.
Ali, olha assim, mais uma vez, a missão de Moisés. Moisés, um príncipe capacitado, estudado. E ele disse, ó, quem sou eu? O camarada, né? Tinha pós-graduação, pós-doutorado no Egito. O cara era fera. Mesmo assim, se considerou incapaz de conduzir aquele povo lá que estava no Egito, escravo por 400 anos, conduzir para a terra prometida. Gente, quando a gente estuda a história do povo hebreu, é um trajeto que duraria 40 dias. Durou 40 anos, olha a diferença. Mas eles tiveram que passar pelo deserto para ser transformados. Mas deixaram ser transformados? Deixaram Deus agir na vida deles? Não. Era um povo que murmurava, reclamava, insatisfeito. Eles saíram do Egito, saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu de dentro deles. Às vezes a gente sai do pecado, mas o pecado ainda não sai de dentro de nós. Não somos transformados, não deixamos Deus agir. Né? E Deus está cobrando isso. E muitas vezes a gente passa pelo deserto porque nós somos irresponsáveis, porque nós queremos, e não porque Deus quer que a gente passe. Então, ali, vocês vejam que eles passaram ali 40 anos. Deus supriu todas as necessidades físicas deles. Não faltou alimento, não faltou água, estava no deserto. E os povos vizinhos, Deus deu na mão deles. Eles venceram batalhas, aumentaram seus territórios. Deus não desamparou, mas continuaram murmurando, continuaram insubmissos à vontade de Deus. Não fazemos assim também? Quantas coisas Deus tem nos dado tudo que precisamos, e a gente murmura, e a gente acha pouco. Eu quero mais. Irmão, se você está preso às coisas materiais, acorda. Nós não temos que estar presos a coisas materiais nessa terra. A gente tem que almejar o céu. É lá que nós vamos viver. Que material você tem mandado para o céu, para a sua morada eterna? É isso que importa. Não adianta ter mansões aqui e ser pessoas vazias, frias, sem amor a Deus e ao próximo. Nós precisamos restaurar a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. Ao passarmos pelo deserto, a gente vê assim, muitas coisas acontecem, né? Por exemplo, um outro que a Bíblia cita, João Batista, a gente não vai ler o texto. Mas o próprio Jesus, lá, os meninos vão colocar, em Mateus 3, 1-3, a gente não vai ler só para vocês darem uma olhada. O próprio Jesus foi tentado, próprio Filho de Deus. Imagina 40 dias e 40 noites ali, em jejum, oração. Você aguentaria, irmão? Eu acho que eu não aguento nem 2 em jejum, né? A gastrite chia. Mas ele ali estava, 40 dias e 40 noites. Quando foi conduzido para o deserto, foi a prova, né? A prova de fé. Quem vem tentar Jesus? O próprio Satanás. Não mandou os soldadinhos dele, os demôniozinhos dele, não. Mandou ele mesmo. Eu vou tentar Jesus. Quero ver se eu não derrubo o Filho de Deus. E ali estava, preparado para derrubar. E a primeira coisa, quando uma pessoa está com fome, é alguém oferecer comida, né? Nossa! Aí, ó, ele foi no ponto fraco. Muitas vezes, Satanás vai no seu ponto fraco. Ele conhece o nosso ponto fraco. E ele oferece aquilo que é esse ponto fraco. E a gente cai, né? Cai de bandeja. Epa, ganhei. Opa, comprei. Tudo errado. Tudo pela tua vontade, não pela vontade de Deus. E ali Satanás, né, ofereceu pão. E Jesus com fome. Não. Jesus conhecia a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, ele resistiu à palavra de Satanás. E Satanás foi embora, né? Então, ao passarmos pelo deserto, a gente mostra ao mundo o poder e a soberania de Deus. A razão de passarmos pelo deserto, gente, não é porque é desaprovação de Deus. Às vezes a gente pensa assim, Deus está nos punindo. O que eu fiz de errado? Por que eu estou passando pelo deserto? Por que alguém está doente ou eu estou doente? Por quê? A gente questiona isso, né? A gente faz esse questionamento porque nós somos seres humanos, carnais, né? E aí, não é punição, não é desaprovação de Deus. E ele não nos abandona lá no deserto para que Satanás venha e use, né, de tentar a gente. Não, ele não faz isso. O deserto não é rejeição. O deserto é preparo divino.
É lá que você vai ser preparado. É igual o oleiro, lembra do barro? Nas mãos do oleiro. Quando ele coloca, eu acho essa profissão linda. Eu jamais ia tentar, porque eu não tenho muita habilidade assim. Mas colocar o barro ali e transformar num vaso moldado, esculpido. É muito lindo. Nós temos deixado Jesus agir na nossa vida assim, como oleiro, né? A gente canta, é muito bonito cantar. Mas fazer, deixar fazer refeito. Porque lembre-se, você nasceu em pecado. Você é criatura de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus no seu coração, você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. A responsabilidade é maior. O filho tem que obedecer ao pai, fazer as coisas que o pai manda, que o pai ensina. A partir desse momento, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem que servir ao seu pai, ao Pai Celeste. E quando o oleiro faz aquele mal feito, ele quebra tudo e faz tudo de novo. Você, irmão, irmã, tem deixado Deus te quebrar? Deixar os pedacinhos e colar cada um. Colar não remendar, fazer de novo. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida. Transforma, faz-a de novo. Ó, como é difícil. Às vezes eu falo para os que estão se preparando para o batismo. Às vezes o fardo é pesado, você está passando por algum problema. Vai lá no quarto, no seu secreto. Leva o teu problema a Deus. Ajoelha, clama a Ele, Senhor, eu não aguento mais. Por que você está carregando um fardo pesado se tem o teu pai que pode te ajudar? Não é? Deus está presente o tempo todo. É nós que estamos cegos e não vemos o agir dele. Tá? O deserto, então, é um preparo. Nós recebemos o chamado do Pai quando estamos no deserto. Lá encontramos o quê? Nós mesmos. E restabelecemos esse vínculo para glorificar a Deus. Somos capacitados espiritualmente. Eu não vi ninguém passar pelo deserto e sair derrotado. Todo mundo sai transformado. Todo mundo sai modificado, iluminado, para glorificar a Deus. E no deserto nós demonstraremos para o mundo e ao inimigo que somos o quê? Criados em Jesus para as suas obras. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nosso sustento vem do provedor e não da provisão. E quando acaba, Deus sabe onde estamos, onde devemos estar e o que devemos fazer. Isso é forte. Quando saímos do deserto, logicamente, na natureza, muitos encontram o quê? O oásis. Você sabe o que é o oásis? O lugar que tem água. Até o louvor deu certo aqui na mensagem. O louvor falou, né, dessas águas. A fonte da água viva é Jesus. Quando a gente passar pelo deserto, lá na frente tem o oásis. Vegetação abundante, lugar habitado, pássaros, animais, tudo que é saudável para a nossa vida. Então, quando a gente passar pelo deserto, enfrentar o deserto, lá na frente a gente vai encontrar esse oásis. A nossa batalha espiritual, a gente vai sair vitorioso, transformado, renovado, porque lá a gente vai encontrar a fonte da água viva, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Eu pedi a Deus assim, falei, Senhor, se der tempo de eu contar a minha própria experiência do deserto, eu vou contar. Aí eu achei que não ia dar tempo, mas deu. Né? Deu tempo. O que foi o deserto na minha vida? Há 2 anos atrás, muitos da igreja, a igreja estava fechada, nem soube quem estava com Covid ou não. Eu tive Covid antes da vacina, em 2020, em dezembro. E os primeiros sintomas foi assim, comprando coisas para o Natal. E ali eu encontrei Esther. E eu e Esther, quando a gente se encontra, fala bastante. E ali, falando com a Esther, eu já comecei a sentir um pouco de vertigem. Comecei a sentir fraqueza muscular. E fui para casa fazer todas aquelas coisas que as mulheradas fazem, né? Para o Natal. E lá,
Na noite, meus olhos começaram a ficar vermelhos, lacrimejando, e eu comecei a sentir dores no corpo e tremendo, e ali começaram os primeiros sintomas de Covid. Não tinha como, eu fui no médico, eu fui, assim, não sei se todos, né, mas poucos que tiveram Covid perderam o apetite. Eu fui uma que perdi o apetite, então eu não comia nada, não comia quase nada, eu emagreci 4 quilos. E aí, fui só perdendo. Mas a perda maior que a gente falou aqui no começo, que é o deserto, quando a gente perde um ente querido. Né? Naquele momento ali, mesmo eu isolada, eu não sei como, mas minha mãe pegou Covid. Só que ela tinha muito mais problemas de saúde, né? Tinha diabetes, o rim dela já não era a mesma coisa. E ela, assim, rapidamente faleceu. O que eu senti? Culpa. Solidão. Ali no enterro dela, eu não podia receber abraço de ninguém, visita de ninguém, nem dos meus parentes. Eu estava no isolamento. E eu me sentia culpada e achando, eu fui a causadora da morte dela. Isso é muito triste, gente. Quando você olha assim, aí os outros vinham consolar, né? Ou tapinha nas costas. Não foi você, não. Aconteceu. E dentro de mim, não, fui eu a causadora. Eu que estava no quintal, fui eu que transmiti. Isso foi muito difícil. Eu chorava dias e dias, estava entrando em depressão. 2 meses depois, o cabelo começa a cair. Para uma mulher é horrível, né? Você encheu um saquinho de cabelo assim e só vê o cabelo caindo. Foi triste esse deserto, foi triste. A sensação de culpa era muito grande. Eu tive que consultar neurologista, procurar um especialista para curar essa ferida psicológica que estava aqui dentro. E eu comecei a clamar a Deus. Deus, eu não quero ficar com depressão, eu não preciso disso. Senhor, me cura, mostra para mim. E Deus foi falando comigo. No deserto a gente escuta a voz de Deus. E ali eu escutei a voz de Deus. Você não é culpada, chegou o tempo dela. Chegou o tempo dela partir, ela já fez tudo o que tinha para fazer. Chegou a hora dela partir. E aí Deus foi me mandando sonhos lindos, maravilhosos. Eu vendo paraíso, eu vendo ela se encontrar com a minha irmã, que fazia 2 anos que havia falecido. E ali a gente vê sonhos e a gente acorda, sabe, contente, alegre, porque a gente viu que foi o melhor para a pessoa. E aquele sentimento de culpa foi saindo de dentro de mim. Acabou aquele sentimento de culpa. Se você tem se sentido culpado por alguma coisa, tira isso, entrega a Deus. Deus vai limpar teu coração, vai tirar esse sentimento ruim. Peça a Deus. Às vezes nós somos tão assim carnais, né, que não damos lugar para os frutos do Espírito. E pensamos assim só, sabe, em coisas ruins para a nossa vida. Mas Deus tem tanto para oferecer. Jesus é a fonte da água viva, Ele tem tanto para te dar, para oferecer. Escuta a voz de Deus. Todos esses que passaram pelo deserto foram transformados. João Batista, a gente não leu o texto, mas ele foi lá, olha, ele não tinha uma vida, né, de luxo, de glamour, mas ele estava ali no deserto, clamando, pregando a vinda de Jesus. Se alimentando mal, mas aquilo que ele comia satisfazia o físico dele. Então a gente vê que Deus nos proporciona coisas maravilhosas. Basta a gente entregar a nossa vida a Ele, deixar Ele agir na nossa vida e tira todo esse sentimento de culpa, todo esse sentimento de derrota que você possa estar carregando. Tira esse fardo. Né? Jesus, Ele carrega esse fardo para você. Ele já carregou o principal. Né, que foi a morte na cruz para que você fosse salvo. Então, nessa manhã, eu gostaria que você ficasse em pé. Coloque a mão no seu coração e ore a Deus. Feche os seus olhos. Se você nessa manhã ainda não fez aquela oração de entrega pessoal, aceitando Jesus como seu Salvador, reconhecendo que você é pecador, que precisa de Jesus para alcançar a vida eterna, esse é o momento de fazê-lo. Faça aí no seu secreto. Essa decisão é importante para que a gente tenha a vida eterna. E você que já é crente maduro, que tem feito coisas erradas, coisas que não agradam a Deus,
corrija, peça perdão a Deus. A gente não tem que pedir perdão uma vez por mês, não, a gente tem que pedir perdão todos os dias. Nós somos pecadores, nós somos falhos, a gente erra, a gente precisa constantemente da ação divina em nossas vidas. Senhor nosso Deus, obrigado pela nossa vida, pela nossa existência. Obrigado porque se às vezes passamos pelo deserto, não é porque Tu queres, Senhor, mas é porque nós às vezes queremos. É opção nossa passarmos pelo deserto. E sabemos, Senhor, se a gente olhar para Ti como autor e consumador da nossa fé, a gente não vai passar pelo deserto, a gente vai se desviar dele, Senhor. A gente não é preciso a gente passar por esse deserto. Tu carrega nosso fardo, Tu cuida de nós, Tu é um Deus provedor, Senhor. Tira todo sentimento, Senhor, que atrapalha, Senhor, o Teu povo de andar contigo. Tira todo o amor a esse mundo, porque esse mundo não dá nada de bom para nós, Senhor. Que todos aqui possam ser focados em Ti, Senhor. Olhar para Ti, Senhor, e buscar fazer a Tua vontade, Senhor. Se nós tivermos que passar pelo deserto novamente, nós estamos prontos, preparados para ouvir o Teu chamar, para se tornar pessoas mais humildes e tirar todo o orgulho, toda a arrogância, para que nós possamos ser submissos à Tua vontade. Glorificado seja o Teu nome, Pai. Glorificado seja o Teu nome em todos o tempo, em todas as nações. Glorifique o Teu nome. Que nós possamos estar preparados, Senhor, para a Tua vinda. Que possamos ser varões e varoas perfeitas para a grande obra que ainda está por vir. Em nome de Jesus, oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Nesse momento, então, nós passamos a momento de dízimos e das ofertas. E quando nós vamos falar de dízimos e ofertas, não é dinheiro, nunca foi dinheiro. Quando falamos de dízimos e ofertas, nós falamos de amor. Nós queremos falar de fidelidade, de confiança. É sobre isso o dízimos e as ofertas. Malaquias 3,16, ele que diz para que possamos fazer prova, ou você faça prova, né, desse momento, dessa fidelidade que Deus tem para conosco. Para nós que somos servos e que já experimentamos a graça do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossas finanças, nós não fazemos mais isso, não fazemos mais prova, porque Deus já se mostrou autossuficiente para nossas vidas. Quando nós estamos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos sim já agradecendo a Deus por